Oi, tudo bem? Aqui é a Gabriela Gregolin. Eu ajudo mulheres que possuem restrições ao glúten a voltarem a consumir ou a fazerem para suas famílias os pães, bolos e sobremesas que amam. E no vídeo de hoje eu vou falar com você a respeito dos 5 principais erros cometidos ao fazer uma receita sem glúten. Bom, o primeiro erro é achar que uma única farinha sem glúten vai substituir a farinha de trigo. O glúten, que está presente na farinha de trigo, é formado por um conjunto de proteínas, a gliadina e a glutenina, e ele é responsável por fornecer às massas elasticidade, estrutura, maciez, leveza. É ele que vai deixar aquele aspecto bonito, vistoso nas massas e nas preparações com glúten. E na confeitaria sem glúten, na panificação, nós não temos uma única farinha sem glúten que agregue essas características às massas. Por isso, nós precisamos fazer uma combinação de farinhas, um mix de farinhas, de maneira que agreguemos a ele essas características de estrutura, elasticidade, liga, maciez, leveza. Uma única farinha sem glúten não possui essas características, por isso é importante fazer esse mix. E esse mix ele deve ser balanceado, tendo farinhas de estrutura, farinhas de liga, de maciez e leveza. Dessa maneira, as nossas preparações sem glúten ficarão com aparência e consistência similares às feitas com farinha de trigo. Mas não somente o mix de farinhas é utilizado em substituição ao glúten. Nós também precisamos agregar outros ingredientes que, combinados ao mix, deixarão a nossa textura, a nossa consistência de massa bem similar à feita com farinha de trigo. Exemplo de um ingrediente que ajuda nessa consistência, o vinagre. Isso mesmo, o vinagre, ele ajuda na formação dos alvéolos na massa, que são aquelas bolhas de ar feitas a partir da fermentação do fermento químico. Esse gás carbônico produzido pelo fermento químico, ele vai ser envolvido em uma bolha de ar. E o vinagre, ele vai ajudar a manter essa bolha de ar firme dentro do seu bolo, sem que ela estoure, que esse ar saia da massa. Então, o vinagre ajuda na consistência de uma massa sem glúten. Temos também a goma xantana, que eu vou falar mais pra frente sobre ela, mas é ela que tem a característica mais parecida com o glúten. Então, uma massa feita com goma xantana, ela vai ficar mais macia, mais úmida e não vai esfarelar, porque a goma xantana tem alta capacidade de liga, então ela vai unir os ingredientes da massa, impedindo que ela esfarele depois de assada. O segundo erro é utilizar uma farinha sem glúten sem parâmetro. Você precisa conhecer as funções de cada farinha para poder agregar farinhas que proporcionem estrutura, liga, maciez, leveza. Se você não conhecer a função de cada farinha, você não saberá como fazer o seu mix de maneira balanceada e que agregue as características que eu citei anteriormente, as características que o glúten agrega quando uma massa é feita com farinha de trigo. E se você não souber quais as funções determinadas farinhas possuem e quais características elas agregam à massa, você não saberá fazer um mix balanceado. Por exemplo, eu vou fazer um mix de farinhas para meu bolo, mas eu agrego somente farinhas de estrutura. Eu agrego farinha de arroz branca, farinha de arroz integral e farinha de trigo sarraceno. Eu fiz um mix, mas esse mix não está balanceado de maneira que a minha massa fique estruturada, fique macia, leve, cresça bem. Então eu preciso conhecer as funções dos ingredientes para poder elaborar um mix balanceado e que vai me proporcionar um resultado final mais satisfatório. Conhecendo as funções dos ingredientes, das farinhas e também dos demais ingredientes, você terá a possibilidade de substituí-lo. Então, para isso, também é muito importante que você conheça as funções. Assim, se você não tiver determinado ingrediente em casa, você vai saber por qual outro ingrediente você poderá substituí-lo, de maneira que sua massa fique com as características semelhantes quando utilizado o ingrediente que estava originalmente. O terceiro erro, e esse ocorre bastante, é excluir o ingrediente da receita sem substituí-lo. A maioria das receitas sem glúten possui uma quantidade maior de ingredientes do que uma receita feita com farinha de trigo, por exemplo. Isso se deve à necessidade de agregarmos uma quantidade maior para substituir o glúten e obtermos as características e a textura, consistência similares às massas feitas com farinha de trigo. Por isso, é necessário uma quantidade maior de ingredientes. Porém, nem sempre essas proporções elas serão grandes.
Por exemplo, eu utilizo 2 gramas de goma xantana para um bolo médio de 20 a 22 centímetros de diâmetro. E se eu retirar esses 2 gramas de goma xantana, o meu resultado final será completamente alterado. Não é porque a quantidade é pequena que você pode retirar da receita. Mesma coisa com o vinagre de maçã. O vinagre, ele geralmente vão uns 5 gramas de vinagre na receita. Mas se você retirar porque a quantidade é pequena, ele pode alterar o resultado final. Então, tem ingredientes que são muito necessários mesmo em quantidades pequenas. A goma xantana é um bom exemplo porque ela tem alta capacidade de liga, de fornecer liga às massas. E se você retirar, mesmo que a quantidade for pequena, ela vai alterar o resultado final. Então, não retire, substitua. Por isso, é necessário que você conheça as funções de todos os ingredientes para você saber por qual você poderá substituir. Mas é importante que você não retire nenhum ingrediente da receita, porque ela já foi feita daquela maneira. Ela já está balanceada com todos os ingredientes. Retirando um ou mais, você alterará o resultado final. O quarto erro é utilizar goma xantana em excesso ou não utilizar. A goma xantana é um carboidrato formado a partir da fermentação de açúcares simples por bactérias do gênero Xanthomonas. Ela é um carboidrato complexo, uma fibra solúvel que vai agregar liga e umidade à massa. Então, ela tem alta capacidade de unir os ingredientes, de formar uma rede elástica que vai ser capaz de reter os gases produzidos pelo fermento durante a cocção do seu bolo, do seu pão, dentro da massa. Então, a goma xantana, ela é sim muito importante. Porém, você tem que saber como utilizá-la, porque utilizando em altas quantidades, o seu bolo ou seu pão ele vai ficar muito gomoso, muito pegajoso, parecendo um miolo de pão de queijo. E um bolo não é assim a característica que a gente procura num bolo, né? Ele tem que ser fofinho, tem que ser macio, mas não pode ser preguento, não pode ser gomoso demais, viscoso demais. Então, se você utilizar a goma xantana em excesso, é isso que vai acontecer com o seu bolo. Ele vai ficar muito miolo de pão de queijo, não vai ficar satisfatório para o que você busca em um bolo. Da mesma maneira, se você não utilizar ou utilizar em pequena quantidade a goma xantana. Se você não usar, o seu bolo ele vai ficar farelento e pode ficar um pouquinho mais seco. Tudo bem que você vai adicionar outros ingredientes e também um mix de farinhas que já vai agregar um pouquinho de liga. Mas as únicas 2 farinhas que vão agregar um pouco de liga às massas são o polvilho doce e a araruta, que agregam um pouquinho a mais de liga. Mas mesmo assim, não é o suficiente para que o seu bolo não fique farelento, porque a capacidade de dar liga do polvilho doce e da araruta, ela não é tão alta quanto da goma xantana. Então, se você fizer um bolo sem goma xantana, a probabilidade dele ficar farelento é bem alta, apesar dos demais ingredientes. Então, use a goma xantana na quantidade pedida na receita, porque ela já foi feita dessa maneira, já foi feita de maneira balanceada. Se você for alterar, altere somente depois que você testar a receita original. Você fez uma receita e achou que mesmo com a quantidade indicada, ela ficou um pouquinho farelenta e você gostaria que ela ficasse um pouquinho mais juntinha, que não esfarelasse tanto. Então, você pode aumentar gradativamente essa quantidade de goma xantana muito aos poucos, porque o recomendado é que você utilize de 0,5 a 1% de goma xantana, considerando o total de farinhas na massa. Então, por exemplo, se você faz uma massa com 500 gramas de farinhas, você vai utilizar de 2,5 a 5 gramas de goma xantana. Então perceba que a quantidade ela é bem pequena, é assim mesmo, por conta da alta capacidade que a goma xantana tem de fornecer liga às massas. Então utilize na quantidade pedida que você vai obter um resultado final satisfatório. E o quinto e último erro é não saber como medir os ingredientes. Esse é um erro muito importante porque tanto a confeitaria com glúten, mas principalmente a confeitaria sem glúten, ela é exata. Você não pode ficar alterando a quantidade de ingredientes se você busca um resultado igual todas as vezes que você fizer determinada receita. Se você não souber como medir esses ingredientes, você terá um resultado final a cada preparação. Então é muito importante que você aprenda a medir os ingredientes. Então eu recomendo que você utilize uma balança culinária para isso. Os copos medidores, as xícaras medidoras que temos disponíveis no mercado, elas variam de tamanho, de volume e também na hora de você medir, às vezes fica uma bolha de ar dentro
Se você está medindo farinha, por exemplo, às vezes você coloca a farinha e, como você não pode apertar a farinha no copo, pode ficar uma bolha de ar dentro e aí esse espaço não vai ser preenchido e a sua quantidade de farinha será reduzida e isso vai alterar o resultado final. Então, saber como medir os ingredientes é muito importante. No início eu utilizava xícaras medidoras, porém eu percebi que todas as vezes que eu fazia a mesma receita, o resultado final ele ficava levemente diferente. E isso ocorre por conta disso, porque na hora de medir os ingredientes, pode passar despercebido uma bolha de ar no fundo da xícara, e aí você não percebe que colocou menos farinha do que o indicado na receita. Por isso eu indico que você utilize balança culinária para garantir que o resultado final será o mesmo todas as vezes que você fizer determinada receita. Bom, então esses são os principais erros que são cometidos ao se fazer uma receita sem glúten. Eu espero que eu tenha te ajudado com esse conteúdo, que você tenha gostado. Se você gostou, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas também possam ter acesso a essa aula. E eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo!